E nessa aula, então, a gente vai falar como um seguidor se torna paciente. E principalmente, para a gente começar aqui, eu vou falar do principal erro que a maioria dos médicos cometem quando eles vão começar a postar nas redes sociais. Primeiro erro, né, é falar difícil. Gente, esses termos, esses nomes mais técnicos, essa linguagem técnica afasta o paciente de você. Então, se você posta esse tipo de coisa, os seus colegas vão entender. Mas o seu paciente não vai entender nada. E aí, às vezes, você fica um pouco frustrada porque o seu post não deu muito certo, mas é que foi muito difícil. Então, se você está conversando com o paciente, quer, ou com essa audiência, né, que você quer que ele venha até o seu consultório, você precisa falar simples. E falar simples não vai diminuir o seu valor, muito pelo contrário, vai fazer com que ele se sinta próximo de você. Se questione. Se você tem algum tipo de dificuldade, você pode até mesmo comentar aqui embaixo nessa aula: "Ah, eu senti vontade de fazer o post X", ou vai na comunidade, conversa com o pessoal. Gente, o que que vocês acham dessa comunicação? Ou até mesmo para sua secretária ou para alguém que seja leigo, que não seja médico. Mostre antes e pergunte se ficou claro para essa pessoa. É muito importante que a gente simplifique aquilo que a gente fala. O segundo erro maior é só ostentar. Existem muitos médicos que têm vergonha de produzir conteúdo, têm vergonha de gravar um stories, de ensinar, de orientar, né? De falar sobre as doenças que vêm no seu consultório de todos os dias, de falar sobre o que fez no seu dia a dia, mas não se importa nem um pouco de postar todas as festas que ele sai, de postar todos os rolês, todas as viagens. E aí isso fica, o paciente olhando de fora, ele fica com uma percepção de que você só usa o seu perfil para ostentar, só para mostrar que você tem uma vida muito luxuosa. Então a gente precisa ter um cuidado o seguinte: eu já entendi primeiro que meu Instagram é para o meu paciente. Então, o foco dele tem que ser orientar esse paciente, que ele entenda mais sobre como funciona o meu trabalho, por que que ele precisa do meu trabalho, muito mais do que só mostrar a minha vida. É importante mostrar minha vida? Sim, mas todos os aspectos gerais dela. Não só quando você faz uma viagem, quando você está num hotel de luxo, esse tipo de coisa. É muito importante que a gente pense nisso. Eu trabalho muito isso quando eu vou trabalhar na consultoria individual. Essa questão de qual a roupa que você está usando, né? Qual é o estilo de foto. Ah, você vai bater uma foto. Você precisa pensar no que você quer transmitir. Você precisa, grava essa frase. Você precisa ser intencional em tudo que você faz. Intencionalidade. Se você vai ostentar e aí você quer postar uma foto de uma viagem, está sendo intencional. Eu quero postar essa foto da viagem porque o meu público também gosta de viajar. Ok, só lembra que 80-20 equilibra. Se você vai postar a sua viagem hoje, amanhã você posta outra coisa. Não posta só viagem, só compras, só ostentação, entende? Terceiro erro é dificultar. Gente do céu. Eu vou falar aqui como paciente, tá? Como paciente, vocês dificultam a nossa vida. Às vezes. Porque às vezes não tem um link na bio, ou aquele link tá muito complexo, ou eu clico e aí eu tenho que falar com uma pessoa que demora para responder. Ou ela, enfim, gente, facilitem. O máximo que você puder, facilite. Para vocês terem ideia, dentro do marketing, de tudo que eles fazem pensando em facilitar a nossa vida, facilitar a experiência do usuário. Então, tudo que você vê que a gente faz na internet, tudo, o jeito de arrastar a tela, o jeito de você mexer no celular, eles fazem o quê? Para facilitar a nossa vida. Então a gente precisa pensar a mesma coisa. O meu negócio serve para facilitar a sua vida. Então eu vou fazer de tudo, vou fazer uma curadoria de tudo que existe no Google e vou trazer o que que é mais importante aqui para você seguir esse passo a passo e não olhar mais nada. Então, quando você vai fazer, por exemplo, o seu link na bio, vou dar um exemplo do que é o errado e que seria certo. Vai dizer que um link assim não dá uma confusão, não fica assim, API, WhatsApp.com, link gigantesco. Gente, pega o Bitly, que é esse aqui, o site, entra lá, Bitly, eu não sei se é bitly.com, acho que é só Bitly. E aí você cria o linkzinho simples desse jeito. Não sabe como criar um Bitly? Joga no Google.
Como cria Bitly? Fica muito mais intuitivo. O paciente abre o seu perfil e ele já sente até vontade de clicar ali. Deixa mais simples aquilo ali, entende? Se você tiver alguma dificuldade, sempre lembra, deixa aqui nos comentários. E aí eu vou falar o segredo. Qual é o segredo, então, para eu pegar um paciente, para eu pegar uma pessoa, né, que está me seguindo ali e para que ela se torne uma paciente, que ela venha agendar uma consulta comigo, né? O que que é? Não são só um, tá? São vários. Mas o primeiro é sintoma. Você tá vendo aqui uma pessoa com dor de barriga. Então, não adianta você fazer um post falando da dor que ela pode ter em vários lugares no corpo. Fala da dor de barriga, sabe? E principalmente fala daquilo que ela reclama. Ela reclama para você que ela tem uma dor aqui na nuca, ou aqui na frente na testa. Então você pode fazer o post falando, sabe aquela dor que você sente aqui na testa? Ou se você sente esse tipo de dor na testa, sabe? Ah, se você tem alguma coisa na mão, é o sintoma. Sempre fale com o sintoma. Você sabe qual é a doença. Então, você sabendo qual é a doença, você sabe quais são os sintomas que aquela doença causa. E aí você vai falar nos seus conteúdos dos sintomas. E depois explicar qual é a doença que está por trás, ou qual é a coisa que está por trás, que não precisa ser necessariamente uma doença, né? Mas foca em falar sempre do sintoma. E outra coisa muito importante, todo ser humano, ele é movido, eu e você, eu também sou. A gente é movida por dor e desejo. Pensa comigo, se você tem uma pessoa te vendendo uma bolsa, tem duas pessoas te vendendo bolsa, e as duas bolsas custam R$ 50. Como que você vai escolher? Por que você vai escolher? Alguma coisa tem que ter de diferencial em alguma delas para que você tome a decisão de escolher comprar. Alguma coisa tem que te dar alguma vontade de agir. Então, essa vontade de agir ou é em busca de um sonho, em busca desse desejo que a gente está falando, ou é para fugir de uma dor, para fugir de algo que eu não quero. E aí, a mesma coisa precisa estar no nosso conteúdo. Como que o meu post falando daquela dor, daquela coisa, como que ele vai ajudar? Esse post aqui é focado na dor. Então, eu vou mostrar para a pessoa como ela pode como se ela continuar fazendo tal coisa, ela vai ter tal consequência. Ou se eu vou focar no desejo, se ela quer tal coisa, o que ela precisa fazer para chegar lá onde ela quer. E aí você fala sobre isso. E aí vem o que junta tudo isso. Ser específica. Ser específica. Eu trouxe um exemplo de uma mentorada nossa, a Nara, é da mentoria. Ela fez o destrave e também é da mentoria. A Nara fez um post falado arrancadores de pelinha. Eu acabei cortando aqui, mas eu falava arrancadores de pelinha. Ela falou exatamente o termo que o paciente usa, o termo que a gente usa. Não é à toa que deu engajamento, as pessoas comentaram, eu li com a sua voz, ela falou do jeito dela, teve gente elogiando, né? Falou que a carapuça serviu. Então, o que a gente precisa fazer? É o que ela falou aqui. Ela poderia ter falado sobre várias coisas de pele. Não, ela falou de quem tira a pele da boca, arrancadores de pelinha. Isso é foco, isso é ser específica. E aí você pode pensar assim: ah, mas se eu quiser falar sobre tal coisa, se eu sou muito específica, aí eu vou estar deixando de falar sobre um monte de outros assuntos. E tá tudo bem. Você fala uma vez, um dia, você tem tantos dias no ano para falar sobre os assuntos, é muito mais fácil uma pessoa que está passando por isso ser chamada a atenção do que você falar algo genérico e rola no feed da pessoa, ela nem olha. Então, quanto mais específica, melhor. Seja sempre específica. Dessa maneira, o paciente vai se conectar e muitas vezes, por aquela coisa específica que você postou, ele vai marcar a consulta com você. Então, pega isso. E por último, e não menos importante, tenha um repertório definido. E aí, eu separei 5 itens, que aí você vai separar os seus 5 itens. Por quê? Porque esse repertório vai te ajudar a fazer aquilo que eu falei de não, você não precisa necessariamente ostentar, mas você deve ter um universo de marca, que a gente trabalha isso num processo individual, mas aqui você pode utilizar já nos seus conteúdos e escolher 5 coisas da sua vida diferentes para compartilhar com os seus seguidores. Então, aqui o que eu dei o exemplo de dança. Então, se você gosta de dançar, compartilhe
o momento que você vai fazer a sua dança. Se você faz yoga, compartilhe o momento que você faz yoga. Não precisa ser todo dia, mas quando você faz, se você gosta de cachorros, de animais, compartilhe seus bichinhos, se faz parte do seu repertório. Então, digamos que esse repertório seja de uma pessoa, né? Ah, eu faço canoa, digamos a Carol, né? Digamos que eu faço canoa, eu adoro viajar, eu sempre estou viajando, eu tenho meus bichinhos de estimação que eu gosto de mostrar. Quando eu faço yoga, eu adoro compartilhar, é uma coisa que faz parte da minha marca, faz parte do meu posicionamento. E dançar também é uma coisa que eu gosto muito. E muitas vezes isso expande maneiras de você atrair pacientes em pontos diferentes. Às vezes a pessoa, por você fazer yoga, ela vai te escolher. Porque imagina, né, que o nosso maior público sempre aqui foi dermato, então eu vou sempre comparar dermato. Imagina que eu tenho duas dermatos e as duas me ofereceram um orçamento de laser no rosto pelo preço, sei lá, de R$ 2.000. E aí, as duas ofereceram isso. Porém, uma delas, eu vou falar da Joana e da Ana. A Joana e a Ana. A Joana e a Ana me ofereceram esse mesmo orçamento para fazer o laser no rosto. Só que a Joana, ela faz yoga num lugar que eu gosto. Ela faz yoga, que é uma coisa que eu curto também. Já a Ana, ela é mais roqueira. Olhando para o meu repertório de marca, claramente com quem que eu me identifico mais? Pensa nisso. Então, muitas vezes, escolher os itens que você vai compartilhar no seu repertório vai fazer com que você atinja outras pessoas que talvez você não atingiria se você só falasse de trabalho, só do seu trabalho. Mas, se você sempre fala só sobre esses 5, digamos, né? Você vai criar a sua marca. Você vai ser reconhecida por alguma coisa. Porque senão, tem gente que gosta de muita coisa e quer compartilhar tudo. Você não precisa. Você compartilha, você escolhe 5 itens que vão ser os seus 5 itens de repertório. Até pense aqui, ó, uma mão. 5 itens que são os seus diferenciais do seu universo de marca. E aí eles você vai usar para você compartilhar nas suas redes. Então, em resumo, quais são essas etapas que a gente faz? A gente precisa atrair essa pessoa para seguir a gente. Então, como que vai funcionar essa atração? Juntando isso que eu falei do repertório, porque se eu comunico várias coisas que eu gosto de fazer, e eu sempre comunico essas coisas, eu posso atingir uma pessoa que faz yoga, e aí por isso ela vai vir marcar uma consulta. Eu posso atingir uma pessoa que também adora animaizinhos, e aí por conta disso ela vai. Ou ela tem gato, digamos assim, eu tenho gato também, e aí a pessoa se identifica. Então eu vou atrair por isso também. E também, lógico, por eu ser uma pessoa bem específica, falando literalmente na dor da pessoa, no sintoma que ela está sentindo, eu vou me relacionar utilizando todos esses aspectos que eu falei. Então, eu vou fazer o stories falando do meu cachorro, eu vou fazer principalmente o stories, tá? O stories ele é ótimo para você se relacionar. A pessoa vem, te segue, ela começa a te acompanhar ali nos stories e principalmente e também nas postagens do feed. Eu vou encantar mostrando para a pessoa que aquilo que eu faço é com amor, é com entrega. Então, eu posso fazer uma live, digamos assim, para me aprofundar uma vez no mês. Ou se você não quer fazer, que você também não precisa, você vai fazer um post, um carrossel muito bem feito. Encontrar a sua maneira de encantar o paciente, de encantar a pessoa que está te seguindo. E pode ser de várias formas. Você vai achar a sua forma. O que que você gosta de fazer? Como você pode pegar um post e deixar a sua pitada, o seu perfume ali, para que ele veja que seja só seu. Ele não vai encontrar aquilo em outro lugar, não vai encontrar no Google, entende? É aí que a gente encanta. E não esquecer de vender. Então, você não pode esquecer de falar que você tem um consultório, de que você presta esse serviço, de que a pessoa precisa agendar com você. Então, você vai fazer essas etapas, vai parar de ficar falando difícil, vai falar fácil com o paciente, vai educar de uma maneira, falando com o sintoma dele, lembre sempre do sintoma, fale com o sintoma. Falando sempre com o sintoma, você vai dar tudo certo. E não esquece de falar que para ele agendar a consulta com você, que para essa pessoa realmente ter resultado, ela precisa ir até o seu consultório. Isso é essencial, senão você não vai conseguir literalmente converter, tá bom? Então, o que a gente vai finalizar é um resumo. O que você precisa fazer no final dessa aula? Primeira coisa, a partir de agora, simplifique a sua comunicação. Fale simples, tá? E simples não vai tirar o teu valor, principalmente, muito pelo contrário, vai te conectar ainda mais com o paciente.
Segunda coisa, seja específica. Lembra sempre de mim. Sempre que você for fazer algum stories, sempre que você sentir vontade de fazer um post e você vê que tá abrangente, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim te falando assim, seja específica. Se questione, será que eu estou falando de uma coisa muito específica? Será que eu poderia ser mais específica do que eu já estou sendo? Seja específica. E defina o seu repertório. Quais são as coisas que você vai comunicar da sua marca, que pode te ajudar a atrair mais pessoas de lugares diferentes. Assim você vai conseguir expandir isso e atrair pessoas que estejam também alinhadas com o seu estilo de ser, porque nada melhor do que você atrair um paciente que gosta das mesmas coisas que você e muitas vezes você pode trocar ideias, né? Trocar, enfim, figurinhas, se tornar até amiga daquele paciente, daquela paciente, e isso é muito bom. Então, faça esse exercício. Se você quiser, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, como isso foi para você, e me escreve que eu quero saber, viu? Até a próxima aula.